Voltamos para o último bloco do nosso programa, que entrevista a Procuradora do Trabalho, Guadalupe Turos. Estamos conversando sobre o trabalho análogo ao de escravo e as medidas para combatê-lo. Procuradora, recentemente o caso de trabalho análogo de escravo ganhou visibilidade aí, nacional, por causa dos bolivianos, que vêm para o Brasil, mais especificamente para o estado de São Paulo, trabalhar nas confecções, né? Houve até o caso de uma grife que fez um desfile com mensagens de crítica e depois se soube que as peças que foram produzidas tinham sido produzidas por bolivianos nessas confecções, né? Dando uma dimensão de como esse problema atinge quase toda a cadeia. Por que se passou tanto tempo até que esse problema viesse à tona? Eu acredito que tenha passado tanto tempo para nós fazermos o diagnóstico da cadeia produtiva, porque até então a gente não tinha conhecimento desses fatos. O trabalho escravo urbano ainda é novo. Até então nos concentrávamos mais no trabalho, na erradicação do trabalho no meio rural, e de 2013 para cá houve um crescimento absurdo na construção civil e nas denúncias de trabalho escravo no setor têxtil. A partir do momento que nós começamos a investigar e verificar como funcionava o trabalho, tivemos que fazer uma pesquisa de como funcionava a cadeia produtiva. Então, essas oficinas elas são informais, né? Totalmente informais. Mas o que acontece? A grande marca, ela coloca no mercado como uma produtora, né? Que ela produz aqueles produtos, aquelas roupas, vende com a marca dela, mas ela não fabrica. Então, ela tem os estilistas, muitas vezes faz uma peça piloto, contrata uma empresa prestadora de serviços, essa empresa vai cortar o tecido, reproduzir aquela peça. Reproduzir essa peça. Só que essa empresa contratada, essa terceirizada, acaba quarteirizando para essas oficinas clandestinas, muitas vezes compostas por bolivianos, paraguaios e peruanos, e eles estão lá submetidos a um sistema conhecido como SWAT System, que ele é já do século XIX, onde os trabalhadores do setor têxtil dormiam no mesmo local do trabalho. E, para tanto, naquelas condições degradantes, por que eles dormiam no próprio local do trabalho? Porque eles são submetidos a jornadas extenuantes, exaustivas. E 15, 16 horas? 15, 16 horas, ou às vezes muito mais, porque eles ganham por peça. E o valor pago por peça é ínfimo. Então, para eles garantirem a subsistência, eles têm que produzir muito. E para produzir muito, depende de muitas horas. Certo. E aí, eles têm que dormir no local de trabalho. É o que temos hoje em dia no setor têxtil. Bom, o trabalho análogo ao de escravo, ele sobrevive, ele continua existindo porque ele é um bom negócio. Sim. Como a senhora estava dizendo, no caso das confecções, há uma terceirização e há uma concorrência desleal, né, que vai favorecer aquela empresa. Não há outro caminho a não ser ampliar a responsabilidade da cadeia produtiva? Sim, o caminho é ampliar ou exigir que essa empresa, essa grande marca, produza as próprias peças que vai vender os produtos. Então, ali, os empregados dessa grande marca vão ter todos os direitos trabalhistas assegurados e ela vai fiscalizar diretamente. Qual o caminho que está sendo utilizado? Está permitindo que ocorra, que permaneçam essas oficinas, porém, a grande marca se compromete a fiscalizar e acompanhar o processo produtivo e as condições que são impostas, que são oferecidas aos trabalhadores e também a igualdade de direitos. Todos têm que receber. Eles são regularizados? Sim, são regularizados. E equiparados aos funcionários da empresa, da marca. E também uma responsabilidade solidária. Então, ele assume, né, essa responsabilidade a partir do momento que é detectada a cadeia produtiva. Certo. Agora, esse caso dos bolivianos ilustra bem como o perfil do escravo contemporâneo mudou. Quem é o escravo moderno? O escravo moderno não é mais o negro, que era tido como uma propriedade, um bem, e o escravocrata cuidava bem dele porque
Era uma propriedade e né? era um bem mesmo que valia, ele poderia vender, então era tratado com cuidado. Hoje, com o violência, escravo, mas com era, cuidado. Era violência, mas era com cuidado. Violência, uma forma de reprimir, né? De controle. de controlar. Mas ele era um bem que ele ia para o mercado ser vendido, né? Certo. É uma mercadoria mais cara, um bem mais valioso. Hoje em dia, o trabalhador que é considerado escravo, ele não tem cor. Ele pode ser de qualquer cor e de qualquer nacionalidade. Por exemplo, temos os bolivianos, também temos peruanos na chineses confecção, também, chineses, né? Chegado ao Brasil. Poderemos ter até brancos de olhos azuis, que podem estar submetidos à condição análoga de escravo, inclusive até o nosso vizinho pode estar nessa situação. Então, não tem mais um estereótipo fixo do que é um trabalhador submetido à condição análoga de escravo. Procuradora, ainda no sentido de desmistificar as informações em torno do trabalho escravo contemporâneo, ele existe em todo o país ou ele está concentrado em alguma região? Inclusive, tem uma expressão que utilizaram para conceituar trabalho escravo como escravidão amazônica. E o trabalho escravo não está concentrado tão somente na região amazônica, mas poderemos encontrar no sul, no sudeste, em qualquer região. Inclusive, para surpresa minha, em 2010, Santa Catarina ficou em terceiro lugar no ranking de resgates do Ministério do Trabalho e Emprego. Em 2014, foram 7 casos de resgate em Santa Catarina, onde não se imagina que poderíamos encontrar trabalhador em condição análoga de escravo, e está em 8º lugar no ranking. Pois é, a senhora fez referência àquela questão de que o trabalho análogo de escravo se encontraria naquela zona de fronteira agrícola, não mais, né? Ele está pulverizado em todo o território. Pulverizado em qualquer local do país. Também nas grandes cidades? Ultimamente, principalmente nas grandes cidades, porque cresceu muito o número de resgates na construção civil e nas empresas de confecção. Então, o foco modificou um pouco. Antes a gente tinha mais resgate na zona rural, lavoura, na pecuária, e ultimamente a maior incidência de resgate tem sido na zona urbana, nos grandes centros, principalmente na construção civil e na indústria da confecção. Certo. Para a gente encerrar a nossa entrevista, o que o cidadão comum pode fazer para ajudar o poder público a combater esse problema? Ele pode denunciar, seja por meio do site do Ministério Público do Trabalho, www.mpt.gov.br. Em todas as capitais nós temos procuradorias regionais do trabalho, temos em algumas cidades do interior procuradorias do trabalho nos municípios. Poderá também denunciar ao Ministério do Trabalho e Emprego, que tem gerências espalhadas pelo Brasil inteiro, como também ao Disque 100, que é um serviço que é colocado à disposição e onde o denunciante poderá relatar os fatos. Procuradora, muito obrigado pela participação e já fica o convite para uma próxima entrevista em outra oportunidade. Muito obrigada. Chegamos ao fim do nosso programa. Hoje conversamos com a procuradora Guadalupe Turos, do Ministério Público do Trabalho no Rio de Janeiro, que falou sobre o combate ao trabalho análogo de escravo. Voltamos na semana que vem com mais um tema do seu interesse. Até lá!